passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô, você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. Nós estamos iniciando o mês de abril. E para nós, participantes do Movimento Espírita, frequentadores da Casa Espírita, quando nós ouvimos falar do mês de abril, a primeira coisa que nós nos lembramos é dessa pessoa extraordinária. Nós estamos aqui olhando aqui a foto e uma capa lindíssima do Livro dos Espíritos aqui atrás. É a nossa homenagem, a nossa gratidão a Allan Kardec, que trouxe para o mundo esse tratado extraordinário de filosofia. Porque o Livro dos Espíritos, ele é um tratado filosófico. Respondeu a muitas perguntas que a humanidade de longos milênios vinha se fazendo e que finalmente, em 18 de abril de 1857, essas perguntas começaram a ser respondidas. Então, daqui a alguns dias, o lançamento do Livro dos Espíritos completa 166 anos. E claro, nós não podíamos deixar de fazer esta homenagem ao livro, aquele que tanto trabalhou pelo seu lançamento e a todos os benefícios que a humanidade teve com o surgimento desta obra extraordinária. E claro que nós tínhamos que trazer alguém que é estudioso da obra, alguém que conhece a obra, para que a nossa motivação de ler, estudar, reler, estudar novamente, seja sempre um processo de construção. Por isso, nós estamos trazendo para você a nossa queridíssima Darcy Neves, que vai conversar conosco sobre o Livro dos Espíritos e sua importância, e não é só para a doutrina dos Espíritos, para o movimento espírita, não. A sua importância para a humanidade. Darcy, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É sempre uma alegria, né, a gente estar aqui conversando, e especialmente, né, quando nós vamos relembrar o surgimento, né, de O Livro dos Espíritos. Pois é, Darcy, eu me lembro que quando nós... Não vou dizer que eram os primeiros contatos, porque eu sempre falo para as pessoas, eu cheguei pela primeira vez na Casa Espírita e já fui logo ficando, mas é porque eu já tinha um certo conhecimento, né? A minha família, a família da minha mãe, o meu avô, que eu tive a grata satisfação de conhecer, ele era espírita. E quando ele desencarnou, houveram alguns fatos assim significantes, né, de pessoas. Ele era, na verdade, maestro, professor de uma banda, né, chamada Lira, lá na cidadezinha lá no interior da Bahia. E ele faleceu na noite em que essa Lira iria participar de uma apresentação. Várias cidadezinhas se apresentavam, da cidade de Castro Alves, da cidade do poeta, né? E eram premiadas. E ele faleceu na véspera. Mas ele tinha pedido para quem o estava substituindo, que ele estava muito ruim, edema pulmonar, uma série de questões. Ele tinha pedido que a Lira não deixasse de ir. Mas mesmo assim o substituto passou na porta da casa da minha tia, 5 horas da manhã, para saber como é que ele estava, porque eles ainda estavam incertos, né? E meu avô deu tchau para eles da janela do quarto. Não tinha tchau nenhum, ele estava morto desde a noite. Nossa! Desde a noite. E ele viu o tchau, então ele nem bateu na porta da casa da minha tia. Falou, o professor tá bem, vamos à luta. E eles voltaram com o troféu, pararam na porta da casa da minha tia, desceram do ônibus com o troféu na mão, porque eles diziam que era como se o professor estivesse à frente na hora em que eles estavam se apresentando. Mas na hora que eles chegaram, o caixão estava saindo. Então isso eu tinha por volta de 8 para 9 anos. Isso marcou muito a minha vida, né? Porque eu não entendi na hora como foi que ele tinha dado tchau, se a gente já sabia que ele estava morto desde a noite, né? Exatamente. E ele deixou, nada tinha para deixar de herança, mas deixou muitos livros do Espírito. Então o primeiro livro que eu li na minha vida chama-se Renúncia. E eu fiquei encantada. A história densa, né? Pesada, né? Mas eu fiquei encantada com aquele livro. A vida leva a gente para outros lados, mas quando eu tive a oportunidade de ter
o convite para ir a uma casa espírita, eu entrei para nunca mais sair. Aham, é isso Porque mesmo. é como se eu estivesse me lembrando daquilo tudo que havia acontecido na minha infância. Então eu acho que o livro dos Espíritos hoje precisa ser um dos livros que nós tenhamos a oportunidade de motivar e incentivar as pessoas a lerem. Ah, com certeza. Com certeza, porque ele traz, digamos assim, há um plano no sentido da sua publicação. Ele não chegou de repentemente para todos nós. Há uma caminhada imensa e ele tem uma tarefa, ele tem uma importância imensa. Então, Cláudia, eu fiquei assim pensando, né? Nós no CERJ também vamos fazer no dia 18 de abril, a gente vai fazer uma live. A gente está convidando um amigo que é de São Paulo, o Alessandro Viana, que ele vai estar conversando a respeito do Livro dos Espíritos. Até porque, Cláudia, a gente também sentiu que é como se 166 anos, então ficou um pouquinho para trás, e nós atualmente, né, nós somos muito imediatistas. A gente quer ver hoje. Se tem um pouquinho mais de idade, no caso, né, nosso livro, né, a gente já deixa um pouquinho de lado. Então a gente quer resgatar com o movimento espírita, né, não só a comemoração, mas a comemoração falando a respeito da importância desse livro, que é a base da doutrina espírita, não é? Então nós vamos lembrar do trabalho imenso do professor Rivaio, né? E lembrando do professor Rivaio, né, quando ele, só para que as pessoas que não tenham familiaridade, não é, com este nome, né, é o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, que depois vai receber, né, o nome de Allan Kardec. Mas ele era um estudioso, ele era um pedagogo, ele tinha uma cultura muito grande, e ele então vai ter contato com um tipo de fenômeno, não é, que foi o fenômeno das mesas girantes, onde ele então vai perceber que ali atrás daquela movimentação das mesas e das cadeiras, né? Então a gente vai lembrar que nesse período de 1854, 1850 em Paris, não é, havia os salões se abriam para receber as pessoas que estariam vendo mesas e cadeiras girarem. E então o professor, ele vai ser convidado por um amigo dele que era magnetizador. O professor Rivaio também era magnetizador. E ele então, ao perceber o movimento daquelas cadeiras, daquelas mesas, ele vai dizer: olha só, aí existe um fenômeno que está além daquilo que nós estamos percebendo, e ele vai pesquisar. E através da pesquisa, ele então vai encontrar esses caminhos luminosos que fazem referência, não é, àquilo que Jesus havia prometido antes de desencarnar, não é? Nós vamos encontrar também lá no nosso Evangelho, no capítulo 6, que é o Consolador Prometido, não é? Quando há uma citação do Evangelho de João, que Jesus diz: olha, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vou, em nome do Pai, encaminhar para vocês um Consolador que ficará convosco eternamente e que vai explicar tudo aquilo que eu agora não posso explicar. Então, nós vamos ver que passados séculos, né, nós vamos então encontrar um caminho de descobertas, de informações que vão realmente culminar com esse momento em que o professor Rivaio vai fazer análise,
não é, de toda essa movimentação. Isso é muito interessante porque quando nós começamos inicialmente, todos nós, né, a estudar o Livro dos Espíritos, e às vezes nos descuidamos de buscar a história, que o livro ele é encantador, ele começa com perguntas que já te encantam e você vai ali numa sequência, né, buscando esse aprendizado, mas a obra, ela foi lançada inicialmente em 18 de abril de 1857 e teve uma segunda edição. Olha, o lapso de tempo não foi pequeno, não. Em 18 de março de 1860. E ela já vem com complementações. Quando ele é lançado uma segunda edição, ela já vem com complementações justamente por conta dessa responsabilidade extraordinária que o professor Hipólito tinha de buscar a veracidade da informação, de buscar uma confirmação das informações que geraram a primeira obra. E isso é extraordinário, porque o livro ele cresce, ele ganha complementações de respostas, né? As perguntas são as mesmas, mas ele ganha complementação de respostas e isso se coaduna com a nossa curiosidade hoje, porque quando você fala aí dessa questão que nós precisamos resgatar, é resgatar mesmo o hábito da leitura. É um livro extraordinário que a gente lê, quando chega lá à frente a gente lembra que aquele assunto foi citado de alguma forma lá atrás, a gente volta lá atrás. Eu costumava dizer nos grupos de estudos, quando a gente fazia os grupos presenciais, dá um jeitinho de ter o seu livro, nem que seja comprar no sebo, porque você pode riscar, você pode... Teoricamente, né, o processo educacional diz que a gente não deve riscar livros, mas não se deve escrever no livro, porque o autor já botou tudo que tinha que colocar ali. Mas fazer uma marcação nesse tipo de livro, né, é importante para que a gente entenda por que esse livro foi o que deu início a esse resgate do Consolador que Jesus havia nos prometido e que chega em 1857 pelas mãos desse gênio extraordinário que é Hipólito Leon. Exatamente. E aí, minha gente, o que o professor Hipólito fez? Como é que ele agiu? Não é? Então, só voltando um pouquinho que a gente havia falado, né? Ele tem notícia dessas reuniões onde mesas e cadeiras giravam. Então ele, que era então esse magnetizador, ele vai dizer assim, olha só, eu só vou acreditar se eu souber que mesas e cadeiras têm nervos para sentir. Do contrário, eu vou achar isso uma história de carochinha. Então, o primeiro impacto que ele teve, o quê? Mesas e cadeiras falam, então eu vou observar. E foi o que ele fez. Então, ele, a partir dali, né, convidado que ele foi para casa, né, para assistir às reuniões na casa da senhora Pleine Maison, que era uma senhora que cedia a sua casa, né, para aquelas reuniões. Ele foi, então, ele diz assim, utilizei o método científico. Eu observava, eu fazia anotações, não é? Eu tirava conclusões e eu comparava. Então, vejam bem que interessante, né? Na medida que ele observava aquelas comunicações, primeiro aquelas batidas, né? Aquelas mesas, ele disse assim, como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Então, foi observando e ele chega à conclusão e foi, digamos assim, a conclusão mais feliz, diz o professor Rivaio, né? Esse assim, é que toda aquela movimentação, ela estava sendo provocada pelas almas dos homens que tinham, entre aspas, morrido. Então, isso significava dizer que o homem não morre, né? Então, não morre, ele está numa estrutura e ele pode, então, manipular objetos. E, a partir dali, ele continua fazendo, ele vai fazendo questões. E interessante, meus amigos, há um livro que também nos ajuda muito nessas considerações, que é o livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, né? Então, Herculano Pires, eu convido, inclusive, a vocês também
a estarem lendo, né, esse material, que é riquíssimo, né? O Herculano Pires, ele vem dizendo assim que estas manifestações podem ser consideradas como assim os batedores de uma grande notícia. Então ele disse assim, por exemplo, quando existe um desfile, né, quem vem primeiro não é a pessoa mais importante, né? Vem os batedores. Então, quando esses batedores eles se apresentam, você percebe a presença deles, né? Você vai dizer, mas olha só, vem alguém importante mais lá atrás. Então, ele vai dizer que esses fenômenos, né? E também, além dos fenômenos, informações de tantos outros médiums, não é? Que se manifestaram, que trouxeram informações, eles foram os antecessores de uma grande nebulosa. Então nós podemos dizer que eles abriram caminho para que estas informações, que vão todas culminar, né, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, elas vêm então abrir um novo panorama para a humanidade. Quando nós às vezes falamos assim, nossa, o Livro dos Espíritos é um tratado filosófico, sim, mas porque a doutrina espírita, ela foi estruturada com mais de um aspecto. Era o aspecto científico, porque houve a pesquisa, né? Kardec não ficou apenas na curiosidade e tirando deduções, ele foi pesquisar, não para deduzir, mas para certificar se o primeiro pensamento era real. O aspecto filosófico, porque nos mostra a sequência de ações que a nossa vida representa. Nós não somos apenas o que estamos vivenciando aqui agora, nós estivemos o antes e teremos o depois. Então isso é importante, essa questão filosófica, para sabermos o que estamos fazendo, como e porquê. E a questão da religação que a parte religiosa nos proporciona, porque o tempo inteiro o Livro dos Espíritos, embora lá no início ele trouxesse informações que pareciam ser novíssimas, eram novíssimas para aquela humanidade naquele momento, porque lá atrás ela já tinha tido outros contatos que poderiam dar certificação de que aquilo era uma realidade. Então, nós temos um material que ele é extraordinário e que pode, inclusive, ser estudado por outras filosofias religiosas, que não apenas a doutrina dos Espíritos. Apesar de se chamar o Livro dos Espíritos, mas ele é dividido em partes, né? E várias partes desses livros, eu gostaria que Darcy falasse um pouco sobre isso, como, por exemplo, a primeira parte do livro fala sobre as causas primeiras. Quem não quer saber de onde veio? Porque quando a gente sabe de onde vem, pode pensar em buscar o entendimento para onde vai. Exatamente. E aí, Cláudia, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, né, que está lá contida, né, quer dizer, só lembrando, né, o Livro dos Espíritos, ele tem 4 partes, né? Essa primeira parte, né, que é justamente ligada a toda a informação a respeito de Deus, nós podemos dizer que ele vai tratar do quem eu sou, né? Quer dizer, eu sou filho de Deus. Eu vou falar a respeito de Deus e dos atributos de Deus, né? Que vai me trazer uma mensagem diferenciada, uma informação diferenciada daquilo que eu entendia como Deus, não é? Então a gente vai lembrar, não é, que a gente sai daquele Deus que é antropomórfico para que a gente chegue a esse Deus que é Pai de todas as coisas, que é o Criador, né, desse universo maravilhoso e que tem atributos que nós vamos inclusive encontrar lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Ele é cheio de bondade, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente. Então nós vamos então estar entendendo aí esse Deus que, acima de tudo, é o nosso Pai, né? E vai, como você falou, né? O Livro dos Espíritos vai me responder quem eu sou, né? Quer dizer, eu sou um espírito
De onde eu venho? Eu venho de outros espaços. Eu estou aqui de passagem, eu não sou daqui. E para onde eu vou? Para onde eu vou estar retornando a essa grande pátria, que é a minha pátria espiritual, mas que essa ida vai depender daquilo que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia. É o meu dia a dia que vai me orientar para onde, afinal de contas, eu vou. Mas eu não estou solto nessa estrutura. É importante que a gente saiba dessa forma, né? Existe todo um complexo de experiências muito enriquecidas. Eu sou cidadão do universo. Quando a gente fala cidadão do universo, né, significa dizer que eu sou esse espírito que posso agir, posso trabalhar, posso servir, mas vou ganhando na medida que eu cresço na responsabilidade na minha vida. Isso é extremamente importante, porque quando a segunda parte fala do mundo espiritual, responde. Para cada um a resposta vem num formato, mas responde o nosso questionamento. Para onde eu vou? Uhum. Então, essa questão da segunda parte que fala do mundo espírita nos dá informações que são fundamentais para o mundo atual em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo extremamente imediatista, e a Darcy já citou isso. E esse imediatismo talvez esteja concorrendo para um certo desinteresse de se entender, se compreender as bases da doutrina dos espíritos, as bases que vão nos motivar, que vão nos incentivar a entender o papel que cabe a cada um de nós no contexto chamado mundo em que vivemos. Existe um papel para cada um de nós, mas esse papel ele não vem pré-estabelecido porque nosso Pai nos outorgou o livre-arbítrio, que significa podermos escolher fazer ou não. Se está errado ou certo é outra questão. Mas a escolha é o maior presente que Deus poderia dar à sua criação. Você pode escolher o que quer fazer. E aí isso cai lá na segunda parte, que é a questão do mundo dos espíritos, porque o mundo dos espíritos, ele ou seja, ele existe. Não vai acontecer, ele já acontece, ele como Deus, ele é. E nós estamos inseridos nesse mundo que existe, que é real. Agora, em que parte deste mundo eu estou inserida é que serão as minhas escolhas, como a Darcy já falou mais, que a gente vai aprendendo, é que as minhas escolhas vão me colocar. Então, existe um processo de ensino, de responsabilidade para cada ser que pensa, para cada ser inteligente, que é o espírito que somos, que é a segunda resposta, né? Quem é o espírito é o ser inteligente da criação. Então, nós somos isso, um ser inteligente. E esse ser inteligente, ele vai aos poucos, ele vai sendo imbuído de informações que sedimentadas vão construir a sua bagagem espiritual. Perfeito. A gente fica com medo quando fala isso, nós temos que ter receio, não é medo, por nós, como eu estou estruturando a minha bagagem. Mas vocês só vão saber disso e receber mais informações da nossa querida Darcy, que era a pessoa ideal. Foi o primeiro pensamento que veio na nossa mente quando nós pensamos no programa. Então, nós vamos saber mais sobre isso daqui a pouquinho, porque é importante demais que não só a nossa mente, mas o nosso coração esteja nesse programa que homenageia o Livro dos Espíritos. Então, eu digo a você, não saia daí não. Fique tranquilo que nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nós estamos retornando aqui com essa homenagem ao aniversário de 166 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Confesso para vocês que é um momento emocionante, porque nós estamos tentando criar um hábito
de repetição, um hábito que foi se perdendo, que é de você começar pela base. Nós não compreenderemos doutrina espírita se nós não conhecermos o livro dos Espíritos, não tivermos a oportunidade de conversar sobre o livro dos Espíritos com outras pessoas, se não tirarmos as nossas dúvidas, porque raros de nós conseguem de primeira, na hora que lê, compreender realmente. Nós podemos até compreender a pergunta, mas a resposta, às vezes, ela acaba se diluindo em várias outras curiosidades, porque é a curiosidade do ser humano que nos trouxe até aqui. Se não fosse a nossa curiosidade, a nossa pergunta do que, por que, como, para, quem, quando, nós não chegaríamos até aqui. Aliás, foi isso que Kardec fez, né? Quando disseram a ele que as mesas dançavam, e ele, né, como que, né, uma coisa inanimada poderia dançar, sem nervos, sem corrente sanguínea e, acima de tudo, sem comando. Então, ele disse ali para nós, pensa e raciocina, usa a lógica para saber que tudo que acontece é o exercício de uma vontade. Cadê a vontade na cadeira e a vontade na mesa? Ela não existe. Então, a vontade tinha que estar fora. É verdade. Com possibilidades, como o Darcy já falou bem, de apesar de estar fora da massa física, existia a possibilidade de agir com aquela massa. De fazer um contato com aquela massa, interferir com aquela massa. Então, nós paramos ali nessa questão de que Kardec nos mostrou que o Livro dos Espíritos ele era dividido em 4 partes. A primeira, que é aquela que nós já falamos aqui, que nos falava sobre as causas primeiras, para a gente saber o que é que causou a nossa existência aqui. A segunda, que eu gostaria de passar agora a palavra aqui para Darcy, que fala do mundo espiritual. Cláudia, esta segunda parte, aliás, a gente não pode dizer qual delas é a mais importante, que todas elas são. A parte segunda, que fala a respeito do mundo espiritual, abre para nós assim informações riquíssimas, quando ela vai nos falando, por exemplo, a respeito de que nós somos espíritos, né? A gente está chegando à Terra vindo de uma experiência espiritual. Nós não somos daqui, nós estamos aqui para um trabalho, não é específico, não é? A vida espiritual ela é estuante, em que a gente também vai saber a respeito dos espíritos que nos acompanham, né? E tem aquela célebre questão, não é? Que os espíritos realmente de ordinário são eles que nos dirigem, em que a gente vai falar a respeito do sono, a gente vai falar dos sonhos, da afeição dos espíritos. Então, esta segunda parte, né, ela é muito importante, né, que nós vamos encontrar desdobrada, por exemplo, nos livros de André Luiz, né? Em toda a obra de Chico Xavier nós vamos encontrar detalhes, informações preciosas a respeito deste plano. E é justamente esse tipo de informação que nos ajuda no dia a dia, porque nós vamos então entender que nós temos amigos que assessoram a nossa vida, os nossos familiares, eles não sumiram, vamos assim dizer, na poeira da morte, não é? Nós podemos nos comunicar com eles, nós recebemos as intuições deles e nós, então, com isto, nós damos um rumo diferenciado na nossa vida, não é? Então, o conteúdo dessa segunda parte, ele é, assim, da maior importância, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos, ela vai se desdobrar, são as leis morais, né? Então, as leis morais que dirigem a nossa relação no dia a dia na Terra, começando com a lei de adoração e terminando lá com a lei de justiça e de caridade. E a quarta parte, meus amigos, fala a respeito desta felicidade que nós podemos ter diante, né, dessas informações que nós temos, que nós recebemos, e que ela então
nós podemos dizer assim de uma forma geral, né, que, por exemplo, a primeira parte do livro dos Espíritos, ela está desdobrada lá no livro A Gênese. A segunda parte, que fala a respeito da vida espiritual, ela vai sendo desdobrada no livro dos Médiuns. A terceira parte, que fala a respeito das leis morais, ela vai sendo desdobrada em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte no livro O Céu e o Inferno, que também, todos eles, né, preciosidades, nós podemos dizer, são roteiros para a nossa vida. Quando você fala em roteiro, a gente lembra imediatamente, né? Eu te digo o que não é para ser feito, e é isso que acontece quando a gente vai lendo parte por parte desse livro, mas eu também te digo que há esperança de que mesmo que tenha acontecido o equívoco, ele possa ser reparado. Então, terminar realmente o livro com esperanças e consolações, só uma mente extraordinária e um coração maravilhoso, como o do professor Hippolyte, poderia desenhar, secundado pelos Espíritos. Porque esse desenho que o Livro dos Espíritos tem é que nos faz amar a obra, que faz com que nós tenhamos uma pequena, mas pequeníssima mesmo, percepção do impacto que essa obra causou quando ela chegou em 1857. Aí Darcy falou comigo aqui uma coisa, eu não sabia, olha a minha curiosidade, sobre uma carta, talvez tenha passado despercebida, porque eu adoro a Revista Espírita, não tenha percebido isso, que foi, né, feita por alguém com relação ao Livro dos Espíritos. Fala aí para nós sobre isso. Olha, a gente também está convidando os amigos, né, a poderem ler a Revista Espírita, não é? Que é o Jornal de Estudos Psicológicos. Então, a Revista Espírita, ela começa em janeiro de 1858. E neste exemplar de janeiro de 1858, né, Allan Kardec, ele vem falando justamente a respeito do lançamento, né, um pouquinho antes, em 1857, do Livro dos Espíritos, né? E ele fala, é importante que a gente veja o seguinte, ele diz assim, a obra não é uma doutrina pessoal. É o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo, aonde iremos um dia. Pode ler. E sobre todas as questões que interessam à humanidade, né? E aí, então, sobre esse livro, né? Vai entrar? Vai. Uhum. E sobre esse livro, né, o Correio de Paris, né, estampou um artigo em que ele fala justamente, tem um jornalista que se chama Duchalard Guillaume, né, é o Guilherme. Ele é um jornalista e ele vai dizer assim que faz pouco tempo que o editor Dantu vai publicar uma obra notável. Então é a observação dele, né? Ele disse assim que é o Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec, que é uma página nova do próprio grande livro do infinito. Que frase maravilhosa. Que coisa maravilhosa, né? E nós estamos assim persuadidos, não é, que será uma marca posta então nesta obra. E ele diz assim, né, que eles a todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham, e que nas suas quedas regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos, lede o Livro dos Espíritos. Pois é, e é por isso que nós estamos aqui neste dia, nesse início do mês de abril. Durante muito tempo, né, o movimento espírita se organizou, se estruturou, feiras de livros, encontros realizados, ocupação de espaços públicos com eventos que pudessem unir, juntar em torno do lançamento do Livro dos Espíritos e de toda a obra da codificação, os participantes do movimento espírita. E aí, vou pedir agora uma licença muito especial a você, ouvinte amigo, que está aqui nos acompanhando, porque
estão vendo o que acontece aqui no estúdio, a nossa convidada especial, Darcy, que nós vamos convidar uma terceira pessoa para finalizar faltamos ainda alguns minutos de programa, 20 minutos, conosco, porque nós amamos tanto a obra que nós queremos compartilhar as impressões dessa obra com todos vocês. Então, nós estamos aqui recebendo a nossa querida Célia Godoy, que é a outra apresentadora desse programa aqui, chamado Movimento Espírita em Foco. E eu gostaria de convidar a Célia para se sentar aqui no seu lugar e levanta seu microfone, que já está preparadinho ali, para que nós possamos concluir essa homenagem que nós estamos realizando ao Livro dos Espíritos, que é, como já conversamos nos bastidores anteriormente, é uma homenagem de motivação, de incentivação, para que as pessoas retornem à leitura do Livro dos Espíritos, à leitura de toda a obra da codificação. A pandemia, nós não podemos, daqui para frente, muita coisa mudou, mas uma coisa não vai mudar durante muitos anos. Tudo que nós fizermos, nós vamos ter que fazer uma comparação a essa mudança que a espiritualidade convidou, que o universo convidou a humanidade a experimentar. Nós fomos convidados a participar de um teste extraordinário, né? E parte desse teste acabou fazendo com que dessemos pequenos passos para trás, mas como disse Armstrong quando pisou na Lua, ele estava dando um pequeno passo para o homem e um passo extraordinário para a humanidade. Pós-pandemia, também a humanidade está dando um passo extraordinário para a sua fé, para a sua compreensão, para a sua responsabilidade como espírito que carrega um corpo, que é responsável por esse corpo. O Livro dos Espíritos nos fala demais sobre isso, e que o que fazemos com esse corpo impacta no espírito que nós somos. E aí, ficamos saudosos, né, das feiras de livros, né? Eu estava lembrando aqui com Darcy, Praça Florida de Livros, esse evento promovido pelo Conselho de Petrópolis, né? Um trabalho extraordinário. A Feira de Livros de Nilópolis, a primeira feira de livro do estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira. Já deve estar aí nos seus 70, esta senhora. Está aí talvez nos seus 70 ou mais anos. E outros municípios e cidades que tinham feiras de livro para motivar e incentivar as pessoas que estavam ali de passagem, dizendo: nós estamos aqui com uma informação extraordinária, que chegou, hoje nós poderíamos dizer, há 166 anos atrás. Mas como Jesus nos prometeu, seria o nosso Consolador que ficaria conosco enquanto nós estivéssemos evoluindo, avançando e fosse necessário. Não é, Célia? Então, meu boa tarde, querida Darcy, amiga querida, né, que mora no nosso coração. E a única coisa que eu posso dizer é que o Livro dos Espíritos é o roteiro seguro para a nossa caminhada no dia a dia. Quem não conhece, pode buscar até online, hoje tem, né? É difícil comprar, não sei onde vende. Procura online, é a cartilha segura para a nossa caminhada, para cada passo que damos rumo a uma vida melhor, com mais conhecimento, né? Com mais segurança, com mais amor. Nós conversávamos dessa importância, né, dessa motivação, dessa incentivação, né, dessa redescoberta que precisa ser feita, porque nós precisamos nos lembrar, estamos naquela faixa etária que nós estamos indo para frente, né? Mas sob os nossos passos estão aqueles que estão chegando, que precisam ter uma motivação para conhecer essa obra extraordinária. Eu gostaria que você falasse sobre não só essa motivação, mas o material que você tem preparado aí. Pois é. Célia, um abraço, né, querida? Que alegria estar com vocês. E você falou a respeito nós estamos conversando, né, a respeito da importância dessa obra, não é? Que é básica. Sim. Livro básico. Sim. Não é? O Livro dos Espíritos, que você tem ali toda a informação doutrinária, né? Mas então, a gente estava falando desse amigo, desse jornalista, que quando então ele recebeu o exemplar, né, ele vai dizendo: olha, todos os deserdados da terra, leia o Livro dos Espíritos.
Aí ele diz assim: lendo as admiráveis respostas dos espíritos na obra do Sr. Kardec, dissemos a nós mesmos que havia um belo livro a escrever. Logo, verificamos, entretanto, o nosso engano. O livro já está escrito. Procurando completá-lo, apenas o estragaríamos. Isso é realmente, né, extraordinário. Esse nosso bate-papo de hoje, iniciando o mês de abril, é justamente para que nós fiquemos atentos a todas as ações que serão realizadas pelo Movimento Espírita nesse mês de abril. Vou até pedir uma licença aqui a Daci, pedir que ela divulgue a live que o CERJ vai realizar no dia 18, né? Nosso programa não poderia ser dia 18, porque tem dia certo e horário para a programação da Rádio Rio de Janeiro, então nós nos antecipamos, mas fala da live do Sérgio. Isso, no dia 18 de abril, às 21 horas, nós vamos estar divulgando o link, não é? E o nosso companheiro Alessandro Viana, né, de São Paulo, estará conversando conosco sobre o Livro dos Espíritos. Aí falando no link, é claro, né, radioriodejaneiro.digital, vocês vão encontrar o link. Dentro desse site da Rádio Rio de Janeiro, nós temos uma página chamada Agenda Espírita, e nessa página, o mais rápido possível, nós vamos conseguir do CERJ, né, a divulgação dessa live para que todos participem. Nós queremos, assim, uma grande onda de pessoas no dia 18, nesse pleito de gratidão a Allan Kardec, falando sobre o Livro dos Espíritos e assistindo o material. Isso mesmo. E aí, você sabe, esse jornalista ainda, ele coloca uma coisa que eu acho que é fundamental para que a gente possa até prestar bem atenção. Ele diz assim: o senhor é homem de estudo e tem aquela boa fé que apenas necessita instruir-se? Então, leia o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Aí esse assim: está na classe das criaturas que apenas se ocupam consigo mesmas e que, como se costuma dizer, fazem os seus negócios muito tranquilamente e nada enxergam além dos próprios interesses? Leia as leis morais. A desgraça o persegue encarnecidamente, a dúvida o tortura por vezes no seu abraço gelado? Então, estude o terceiro livro, que é do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Então, isso é assim: todos quantos aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página. Isto é para mostrar o quanto, com o tempo, nós vamos aprendendo, porque o encanto inicial existe para todos, mas à medida que você vai permanecendo dentro do movimento, que você vai permanecendo nas instituições, você vai percebendo a importância para a humanidade que esse livro, que chegou às mãos humanas no dia 18 de abril de 1857, veio para modificar a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, acho que é a base segura. A base para segura, conhecimento. como Célia já nos falou antes, entendeu? Então, assim, essa era a homenagem que nós poderíamos estar ofertando. Haverão outras, claro, na programação da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos a lembrar, dia 18 de abril, 21 horas, a live do CERJ. Nós vamos publicar o link para que todos nós possamos, de onde estivermos, até com o nosso celular, acompanharmos. Agradecemos a espiritualidade, né, toda essa evolução tecnológica que está nos levando adiante numa rapidez extraordinária, e te peço as suas considerações finais com relação a essa nossa homenagem ao Livro dos Espíritos. Bom, nós que estamos estudando, né, e vendo todo esse manancial, né, porque gente que começou na mocidade, né, a estudar o Livro dos Espíritos, a gente sabe que a gente tem, assim, o roteiro certo de uma vida moralizada, de uma vida mais, digamos assim, em contato, não é, com esses espíritos, com esses ensinamentos que só vêm reforçar
a nossa condição de espíritos em trânsito e modificar a nossa vida. E aí, se você me permite, eu fiquei aqui entre duas situações. Eu acho que eu vou pedir licença a você para ler a prece Com certeza. que Allan Kardec fez, o professor Rivaio fez, no dia 18 de abril de 1857. Perfeito. Porque ele e Gabi receberam os amigos para um pequeno lanche. E ao final da reunião, ele faz uma prece. E eu vou pedir licença a você para ler, quando ele diz assim: Senhor, apesar de nossa extrema fraqueza moral, chamaste-nos a participar dos teus planos. Embora convencidos como estamos de nossa incapacidade espiritual, pusemos-nos prontamente à tua disposição. Eis o único merecimento nosso, atendendo, porém, ao teu chamado, fomos amparados pela tua graça. E ele então vai agradecer ao Senhor essa nova revelação. Ele diz assim: nós nesse instante agradecemos o auxílio inestimável dos Espíritos bondosos que colocaste à frente da nova revelação, que permite que hoje a gente dê o passo inicial na Era Nova. Então, meus amigos, diante dessa prece lindíssima, né, em que Kardec, humildemente, mostrando a grandeza do espírito que ele era, traz à baila do mundo essas informações que a codificação completa traz, mas que se iniciou com o lançamento em 18 de abril de 1857, que varou o mundo, porque esse livro ele é traduzido em várias línguas, que chegou àquele espaço que nós falamos, talvez até sem ter mesmo aquela consciência: ai, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Estudemos o Livro dos Espíritos, que, como Célia falou, é o roteiro seguro para que essa pátria realmente se estabeleça, se faça, né, Célia? Cumpra, para todos, cumpra né? a sua missão, cumpra a sua missão, né? A passos talvez lentos na nossa visão, mas seguros a um futuro melhor. Então precisamos confiar, podemos, devemos confiar, não é? Jesus está no leme. Sempre, né? E estava quando o Livro dos Espíritos foi lançado, imaginamos, né? A gente só consegue palidamente imaginar a revolução que isso causou no meio literário. Você falou isso mesmo, vagamente. Vagamente, no meio literário, quando esse material chegou. E aí eu queria registrar só uma coisa. Talvez no ano de 2005, 2004, nunca vou esquecer da emoção que eu senti estando numa feira literária de livros espíritas, quando um professor da Universidade Federal lá de Niterói, ele passa e pergunta: tem o Livro dos Espíritos? E nós dissemos, né, a pessoa que estava ali no atendimento disse sim. E o senhor gostaria de... Não, eu tenho. É porque eu vi a feira e me lembrei que nós estamos utilizando esse tratado. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fora do movimento espírita utilizar-se de uma frase, de uma, né, de uma nomenclatura que é própria da literatura, esse tratado de filosofia em nossas aulas. E foi extraordinário, porque foi uma chuva de pessoas daquela tarde que esse professor passa em diante, adquirindo o Livro dos Espíritos em todos os seus formatos. Algumas pessoas compravam o pequeno para carregar na bolsa, outros compravam o maior por diversos motivos, mas nós percebemos que estar na academia era um passo a mais para a compreensão desse material extraordinário. Então a nossa gratidão a Kardec não pode ser expressa em palavras. Nós precisamos expressá-la em ações, em sentimentos. Então, agradeço a você, Darcy, por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui conosco. Volto a te dizer que foi a primeira pessoa que veio na mente quando nós pensamos em falar sobre o Livro dos Espíritos. Chegamos a comentar com Célia, né? Vamos organizar para trazer a Darcy para falar sobre o Livro dos Espíritos, para que Abril possa se iniciar realmente dando ao Livro dos Espíritos o lugar que lhe pertence.
E eu agradeço muito e agradeço a Kardec. É verdade. Né? Agradeço a Kardec, a dedicação, as horas, não é? Todo o empenho, porque em realidade ele sabia que ele estava abrindo caminhos para a nova era. Então ele não poupou esforços no sentido de fazer o melhor. E aí, o que nós podemos fazer? Dar o nosso óbolo, porque nós ainda somos muito pequenininhos, né? Nós somos imperfeitos, nós somos inseguros, Frágeis, né? nós somos frágeis, mas nós estamos nessa caminhada. Sim. Então que ele receba, né, a nossa homenagem. E a nossa gratidão. E a nossa gratidão. Nosso boa tarde a você, Darcy. Leve o nosso abraço sempre ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Vamos estar atentos para participar da live, para divulgar a live. Célia, nosso boa tarde, nosso agradecimento. A Célia, quando a gente faz programas assim que vão ser para frente, ela sempre é a convidada que vai chegar no meio do programa, gente, porque se dedica a estar na Rádio Rio de Janeiro. 4 horas de viagem. Com uma dificuldade muito grande, mas está aqui e não poderia deixar de participar. Obrigada. Nós que pela sua agradecemos, né, participação. Darcy? Isso Pelo mesmo. carinho, pelo aconchego, por participar desse momento com tantas vibrações amorosas que nos fortalecem. A nós aqui e a vocês aí do outro lado, né? E a você, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, da família Rádio Rio de Janeiro, fica aí nossa gratidão pela sua audiência, pela sua participação. Divulguem para os amigos esse programa. Vai estar disponibilizado no site da Rádio Rio de Janeiro, o cartaz do programa. Então vocês podem passar aí pelo WhatsApp. Lembrando que em qualquer lugar que você esteja, com um telefone celular, na frente de um PC, com um notebook, Rádio Rio de Janeiro, .digital. E lá você vai ter o botão do ouça e do assista para que você possa nos assistir ou nos ouvir da forma que melhor lhe convier. Desejamos a todos um final de semana extraordinário, de muita paz, luz, gratidão à espiritualidade e muita fé. Até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.